Olá, alunos, espero que vocês estejam bem. A nossa aula de hoje, antes de começar, e falar do que seja, vou passar aqui algumas campanhas publicitárias e o que vocês pensam, idealizam, o que nós vamos estudar hoje. Então, bem, nós temos Despierta, Desayuna. Então, nós temos aí uma campanha publicitária de prevenção à obesidade infantil, que foi na campanha da Espanha, que trabalha essa questão social. Quando eu falo despierta, desayuna, então o que vocês acham? São verbos. O que vocês acham que qual tempo verbal nós vamos estudar? Ou qual modo verbal nós vamos estudar hoje? Vamos observar mais algumas? Pueden dejar de curar. Aí temos antibiótico. Tómalos solo quando e como te los recete tu médico u odontólogo. Então, nós temos aí uma campanha publicitária, do Caderno da Espanha, onde tem, falando um pouquinho sobre a questão do antibiótico, Então, fala assim, tómalos solo quando e como te los recete tu médico u odontólogo. Então, toma-los, Toma quem? O antibiótico. Então, será que nós vamos estudar qual modo verbal? Que trabalham com campanhas publicitárias que tenta convencer as pessoas, de tomar um antibiótico somente quando o médico, ou algum médico, na área, odontólogo, odonto, dentre outros, receita o antibiótico. Então, só devemos tomar quando for o receitar. Então, qual é a campanha publicitária que trabalha com esse modo verbal? Temos aí outra campanha publicitária que diz assim: detente, soy responsable com as bebidas alcoólicas e cigarrilhos, no le vendo a menores de 18 anos. Uma campanha dele, aí temos aí algumas empresas, secretaria de corporação, da Espanha. Então, detente aí é um tempo verbal, é um verbo está conjugado em determinado modo, Quando ele diz que eu sou responsável com as bebidas alcoólicas e cigarrilhos, no le vendo a menores de 18 anos, Ele não vai vender a menores de 18 anos. Então, que modo é esse que nós vamos trabalhar, que tenta convencer o outro, a não, ou aconselhar, o outro para não cometer certo ato, ou não fazer certo ato, nessa questão, aconselhando as pessoas, orientando-as. Temos mais outra campanha publicitária. Se não queres que el sistema de reciclado se separa envases de plástico, latas e envases tipo brinque, envases de cartão, papel, periódicos e revistas, botelhas de vidro, frascos e tarros. Então, temos aí mais uma campanha publicitária voltando à questão da reciclagem, em relação à questão do meio ambiente, e estavam pedindo que as pessoas separem, separem os itens, os objetos, para reciclagem. Então, mais uma campanha que vem quando eu digo separa, eu estou mandando fazer o quê, hein? Será que é uma ordem? Vamos observar, Então, pessoal, diante dessas campanhas publicitárias que podemos observar, se vocês aí tentaram imaginar qual tempo verbal nós vamos estudar, iremos estudar o imperativo afirmativo e negativo na nossa aula, tá bem? Então, se vocês observarem, o imperativo, ele foi utilizado nessas campanhas anteriores, que foi passado, e alguns com ordem, outros com conselho, e vamos aprender um pouco sobre o uso do imperativo afirmativo e negativo. Bem, nós temos alguns modos verbais: o indicativo, o subjuntivo, o imperativo.
Então, o indicativo é algo que já estudamos, né? São ações reais, indicam ações concretas e objetivas. Já o subjuntivo são ações possíveis, né, de se realizarem, um desejo, uma suposição, ações não concretas e não reais, ou não reais. Já o imperativo, né, o que vocês acham que seja, né, o imperativo? Indica o que o modo imperativo? Né? Expressa o que o modo imperativo? Então, o uso do imperativo nós utilizamos para ordens, instruções, conselhos, recomendações, permissos e oferecimento. Então, podemos utilizar o imperativo para todas essas situações. Nós temos alguns exemplos. Dar órdenes ou instruções. Podemos utilizar o imperativo. O exemplo: abra la ventana, por favor. Então, temos aí o verbo abrir. Quando eu digo abra la ventana, é abra a janela, por favor. Então, dá uma ordem, eu estou dando uma ordem ou instrução a alguém, né? Eu estou mandando que abra a janela. Quando eu falo, outra situação de uso, expressar conselhos ou advertências. Então, beba mais água, é bueno para a saúde. Então, um conselho que eu estou dizendo que quanto mais bebemos mais água, mais, né, melhor vai ser para a minha saúde. Então, eu estou dando um conselho ou uma advertência para que essa pessoa beba água. Próximo, né? Conceder permisso. Então, permisso é permissão. Então, permisso, eu posso entrar? Sim, claro, entra. Então, nós temos aí o verbo entrar, né? Dando permissão para que essa pessoa, eu dou permissão para que essa pessoa entre em um determinado lugar. Temos também o uso de oferecimento, que é oferecer algo a alguém. Então, tome esse jugo, estará uma delícia. Quando eu digo tome um jugo, de todo jeito eu estou mandando, mas também estou oferecendo, porque o suco é uma delícia, tá bem? Então, o imperativo afirmativo, vamos começar por ele. Existe uma forma para conjugá-lo, tá bem? Então, nós temos os sujeitos, né? Eu, tu, usted, nosotros, vosotros e ustedes. E temos as conjugações, né? Os verbos terminados em AR, ER e R. Primeira, segunda e terceira conjugação. Então, para cada conjugação dessa, existe, né, uma desinência verbal diferente. Então, observamos que no Joe, se vocês olharem, professora, cadê a desinência verbal para a pessoa Joe? Para eu poder conjugar os verbos no imperativo afirmativo em Joe. Bem, no modo imperativo não existe, porque subentende-se que eu não posso dar uma ordem a mim mesma. Então, fica isso entendido dentro do modo imperativo. Então, só existem as desinências verbais a partir da segunda pessoa, né, do singular. Então, a primeira pessoa do singular não vai ter nenhuma desinência verbal. Por quê? Porque eu não posso, né, dar ordem para mim mesma. Então, tu, então a desinência verbal é a, para os verbos terminados em AR, e para os verbos terminados em ER e R é a vogal E. Temos para as desinências verbais terminadas em AR, usted, nosotros, hemos, vosotros, ad e ustedes, em. Se vocês observarem, ER e R são as mesmas desinências verbais, tanto para a primeira conjugação quanto para a terceira conjugação. Então, vai se repetir as mesmas desinências. Aqui eu tenho alguns exemplos de alguns verbos conjugados no imperativo afirmativo. Exemplos, né? Nós temos como o verbo amar, primeira conjugação, terminado em AR. Então, fica: tu ama, usted ame, nosotros amemos, vosotros amade e ustedes amem. Já o verbo comer, segunda conjugação terminada em ER, e o verbo partir, terceira conjugação terminado em IR, como eu falei anteriormente, elas possuem a mesma desinência verbal. Se vocês prestarem atenção aí, se for comparar os dois verbos. Então, eu falo:
Tu come, tu parte. Usted coma, usted parta. Nosotros comamos, nosotros partamos. Vosotros comer, vosotros partid. Ustedes comam e ustedes partam. Então, professora, qual a diferença que tem aí entre essas desinências aqui, no caso, ed e id? Então, vai modificar somente em vosotros, segunda pessoa do plural. Exemplos de frases com imperativo afirmativo. Nós temos: compre o periódico para mim. Então, estou pedindo a alguém que compre o periódico, é um jornal, para mim, né? Estou falando com quem? Com uma pessoa tu. Então, compra está conjugado em tu, porque eu estou falando com alguém. Nade 200 metros a hora. Então, nade, estou pedindo para alguém nadar 200 metros agora. Então, nade aí está conjugado em usted. Bebam todo el sumo. Então, tomem, né? Bebam todo o sumo, que é o suco. Então, tem o verbo beber conjugado em ustedes. Comede el bocadillo de queso. Então, comede está conjugado o verbo comer em vosotros, né? Bocadilho é sanduíche de queijo. Temos, abramos o livro em la página 10. Então, abramos do verbo abrir, conjugado em nosotros. E agora vamos conhecer um pouco sobre o imperativo negativo. Também há uma forma diferenciada de conjugá-lo, né? Ele vai ser diferente em relação ao imperativo afirmativo. Nós temos aí as desinências verbais para os verbos terminados em AR. Então, tu és, usted e, nosotros hemos, vosotros es e ustedes em. E temos as desinências verbais para R, segunda conjugação, e R, terceira conjugação. Mais uma vez, chamo a atenção que são as mesmas desinências verbais, tanto para segunda conjugação quanto para terceira conjugação. Então, temos tu has, usted ha, nosotros hamos, vosotros hais e ustedes han. Então, mesmas terminações verbais. Aqui temos alguns exemplos de verbos conjugados no imperativo negativo. Então, temos o verbo amar, comer e partir. Notem que ao lado dele existe o no, né? O no, o que seria esse no, né? Quem pode ver aí, é um advérbio de negação. Então, o imperativo negativo, ele sempre vai acompanhar ao lado, né, na sua construção de frase, um advérbio de negação. Então, aí tem um no, mas pode ser outro advérbio de negação. Nunca, jamás, tampouco. Então, temos exemplo. Tu, né? No ames, no ame, no amemos, no ames e no amem. E com o verbo comer, no comas, no coma, no comamos, no comas e no comam. A mesma forma vai ser para o verbo partir, porque eu disse anteriormente que todos, tanto o verbo comer quanto o verbo partir, possuem a mesma desinência verbal. Certo? Então, imperativo negativo, só reforçando mais uma vez, sempre acompanha um advérbio de negação. Exemplos de frases. No compres el periódico mañana. Então, no compres, advérbio no, de negação. O verbo comprar, conjugado em tu. Nunca nade 200 metros em este rio. Então, nunca é um advérbio de negação, acompanhando o verbo nadar. E o verbo nadar está conjugado em usted. Jamás bebam álcool. Então, quando eu digo jamás, né, jamais bebam álcool. Então, jamás um advérbio de negação. Bebam, que vem do verbo beber, e se encontra conjugado em ustedes, né, terceira pessoa do plural. Temos no comais, el bocadillo rápido.
Então, no, advérbio de negação, com mais dele verbo comer, e se encontra conjugado em vosotros. Nunca abramos la puerta del coche em movimento. Então, nós temos aí nunca, o advérbio de negação, abramos conjugado, né, em vosotros, do verbo abrir. Então, hoje aprendemos um pouco sobre o modo imperativo, né, ele sempre é utilizado, né, na grande maioria das vezes em campanhas publicitárias, para dar conselhos, para na construção de receitas, tá certo? Então, para dar conselhos, para dar ordem, para várias situações que vocês viram, né? Mas existe o imperativo afirmativo e o negativo. Lembrando que o imperativo negativo sempre acompanha, né, o advérbio de negação. E tanto o imperativo afirmativo quanto o negativo são desinências diferentes para os dois, né? Para o tempo verbal aí do afirmativo e do negativo. Então, obrigado, né? Graças por la atenção e tenham um bom estudo e uma boa atividade.